Hoje e amanhã, o Instituto Butantan libera mais 1 milhão de doses de vacinas. E você vai ver também. A vacinação só com a primeira dose já diminuiu o número de casos de Covid em Botucatu, interior de São Paulo. A Anvisa aprovou uma nova versão da vacina da AstraZeneca contra uma variante do novo coronavírus. Manifestantes protestaram contra o racismo na Inglaterra. Os Estados Unidos pediram o fim das restrições à internet em Cuba. O país do Caribe enfrenta uma onda de protestos e o governo tentou barrar o acesso às redes sociais. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro está internado, mas está bem e vai ficar apenas em observação. A informação foi dada pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Bolsonaro deu entrada na madrugada de hoje no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Segundo fontes do Palácio do Planalto, ele sentiu dores abdominais e, durante a noite, realizou exames de manhã. O cirurgião gástrico Antônio Macedo, que cuida do presidente desde o atentado à facada, deve avaliar o estado de saúde do presidente. Com Bolsonaro no hospital, a reunião entre os presidentes dos poderes judiciário, executivo e legislativo foi cancelada. Na luta para combater as variantes do coronavírus, a Anvisa aprovou uma nova versão da vacina AstraZeneca. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o ensaio clínico de uma nova versão da vacina da AstraZeneca Oxford em 5 unidades da federação. A substância foi desenvolvida para fornecer imunidade também contra a variante Delta, identificada primeiro na África do Sul. A pesquisa deve contar, no total, com 2.475 voluntários de 4 países: Reino Unido, África do Sul, Polônia e Brasil. Aqui devem ser incluídos 800 participantes, distribuídos pela Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os voluntários devem ter 18 anos ou mais e diagnóstico negativo para a Covid-19. Quem já foi vacinado pode participar do estudo de acordo com certas condições. A Anvisa também autorizou a fase 3 do imunizante desenvolvido pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas. Devem ser aplicadas 2 doses da vacina com intervalo de 24 dias. Esse estudo deve contar com 34 mil voluntários no Brasil, Malásia, Bangladesh, China e México. Somente no Brasil vão participar cerca de 8 mil pessoas em 4 estados: Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O Brasil recebe hoje mais um lote da vacina da Pfizer. Já a meta de entregar 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca até agosto foi adiada pela Fiocruz. Mais 924.300 doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 chegam ao Brasil. Esse é o 22º lote do imunizante enviado ao país. Com a remessa dessa semana, o Brasil chega a 17 milhões das 200 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech contratadas pelo governo federal. A companhia diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. E o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz deve concluir somente em agosto a entrega das 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 previstas no acordo com a farmacêutica AstraZeneca. A previsão era de que essas doses seriam entregues até o mês de julho, mas em nota, a Fiocruz informou que o ajuste no prazo não vai trazer impactos ao Plano Nacional de Imunizações. As entregas de vacina vão acontecer de forma contínua até o final do ano, já que foram contratadas mais 70 milhões de doses. Também está em andamento a produção dos primeiros lotes nacionais do ingrediente farmacêutico ativo. E para 2022, a Fiocruz prevê entregar 180 milhões de doses, todas com IFA produzido no Brasil. O governo da Bahia anunciou a volta às aulas semipresenciais na rede estadual de ensino para o dia 26 de julho. Com a mudança para o chamado ensino híbrido, os alunos vão continuar com as aulas online, mas passarão a ter aulas presenciais com dias alternados, pelo menos 3 vezes por semana. O Brasil registrou 535 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia e teve a menor média de mortes nas últimas 24 horas, desde março. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 1.605 mortes por Covid-19. O número total já é de 535.838 vítimas.
Em relação aos casos confirmados, de um dia para o outro, foram 45.022. Desde o início da crise sanitária, são 19 milhões e 151 mil diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 é de 1.278 vítimas por dia. É o menor registro desde 1º de março, quando estava em 1.223, e o 17º dia seguido de queda nesse comparativo. De acordo com os números oficiais, a média diária de novos casos está em 42.425. Isso representa uma queda de 23% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas. Por regiões, podemos verificar no mapa que 2 estados seguem com alta nas mortes: Acre e Paraná. O estado do Paraná teve a maior elevação, de 186%. Em estabilidade estão 6 estados: Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins. Em queda, hoje estão 21 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. As maiores baixas foram nos estados do Piauí, com menos 70%, e Mato Grosso do Sul, com redução de 45%. No total, já são mais de 117 milhões e 150 mil doses administradas no Brasil até agora. Em 24 horas foram aplicadas mais 1 milhão e 300 mil doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 85 milhões e meio de brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 40,4% da população. Mais de 31 milhões e meio de pessoas, ou 14,9% da população, já estão totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram continuam sendo o Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Instituto Butantan entrega hoje mais 800 mil doses da Coronavac e amanhã outras 200 mil doses da vacina devem ser liberadas. O Instituto Butantan prometeu entregar, nesta semana, mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac ao Plano Nacional de Imunização. O Instituto já entregou mais de 53 milhões de doses da Coronavac ao Brasil. O Brasil recebeu na última terça-feira um lote com 2.000 litros de insumo farmacêutico ativo para a produção de 20 milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. Esse carregamento tinha a maior remessa de insumos recebida da China. Em São Paulo, os insumos passam por processos de rotulagem e embalagem. E as vacinas são entregues ao governo em um prazo de 15 a 20 dias. A previsão é que a partir de dezembro, o Butantan passe a produzir o IFA em uma nova fábrica de São Paulo. Já começaram a aparecer os primeiros resultados positivos da vacinação em massa em Botucatu, no interior de São Paulo. O estudo mostrou que a imunização com a primeira dose da AstraZeneca já barrou a alta de casos. Apesar do estudo ter vacinado em maio 71 mil moradores de Botucatu somente com a primeira dose da AstraZeneca, a aplicação já ajudou a barrar uma alta de casos de Covid-19. As primeiras estatísticas divulgadas pela Prefeitura apontaram para a redução de 86,5% na média de casos confirmados entre os meses de junho e julho. O primeiro dado observado é a queda significativa da incidência de casos. Após a 4ª semana, os casos em Botucatu começaram a cair. A queda aconteceu após o pico do número de infecções dos últimos meses. Somente entre 6 e 12 de junho foram 957 casos. Um mês depois, entre 4 e 10 de julho, a cidade teve ao todo 133 registros do novo coronavírus. O estudo deve ter os seus primeiros resultados oficiais divulgados de forma consolidada em agosto, quando a população imunizada pelo projeto já recebe a segunda dose, nos dias 8 e 14. Vivendo o pior cenário de seca na porção alta do rio Paraná desde 1981, o governo de Mato Grosso do Sul publicou 2 decretos no Diário Oficial declarando situação de emergência pelo prazo de 180 dias. Um dos decretos está relacionado à estiagem e o outro a incêndios florestais em qualquer tipo de vegetação. A falta de chuvas afeta o abastecimento de água, a produtividade em lavouras e provoca prejuízos a produtores rurais. As ações de prevenção a incêndio envolvem todos os órgãos de combate federais e estaduais.
De acordo com o governo do estado, com a publicação dos decretos, vai ser possível avançar na busca de recursos da Defesa Civil num curto prazo para atender emergências como contratação de mais brigadistas, equipamentos, combustível e voos de aeronave. Depois do intervalo tem a CPI da pandemia e a gente mostra também que os Estados Unidos pediram o fim das restrições à internet em Cuba. Voltamos já. Depois de se calar ontem, a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, presta depoimento hoje. Os senadores acionaram o Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Fux disse que cabe à CPI decidir sobre medidas contra depoentes que abusam do direito ao silêncio. Emanuela Medrades afirmou que a própria Bharat Biotech criou a expectativa de que a vacina Covaxin, que estava desenvolvendo, seria um produto de baixo custo. Mas, segundo ela, isso foi durante os primeiros testes. O presidente da Bharat, o Mr. Krishna, ele, em uma reunião em agosto de 2020, ele disse que a Covaxin custaria menos que uma garrafa de água. A partir daí, sim, gerou-se toda essa expectativa de que fosse um produto barato, só que, no entanto, o produto ainda não tinha nem sequer terminado a fase 1, nem sequer publicado a fase 1. E o processo de desenvolvimento de um produto, é impossível você precificar ele antes que ele esteja desenvolvido. Emanuela negou a oferta da vacina Covaxin por $10 a dose em novembro de 2020. Ela garantiu que a Precisa Medicamentos tentou reduzir preços da vacina Covaxin junto à Bharat Biotech. Ela afirmou que a Precisa não atua na precificação, mas falou que tem e-mails que registraram as tentativas de negociação de um preço menor. Se na memória de reunião constavam $10, é uma memória unilateral, eu não ofertei esse valor não foi praticado. Podia ser uma expectativa e que eu tinha essa expectativa. Através dos e-mails, os senadores vão poder ver que eu tinha essa expectativa e que eu reafirmei essa expectativa de um custo menor diversas vezes. A primeira vez que eu fui ter uma oferta da vacina para o Brasil foi no dia 9 de dezembro e foi quando eles passam para a gente que o valor seria de $18. E eu nego, eu falo que, olha, isso está muito longe do meu preço-alvo, e aí continuamos a negociação até que a gente, enfim, chega no menor valor de $15. A Covaxin foi o imunizante mais caro negociado pelo governo até agora. Diante de denúncias de irregularidades, o contrato foi suspenso. O estado de São Paulo anunciou que vai lançar em agosto um programa para a contratação de pais de alunos para prestar apoio às equipes escolares. 20 mil responsáveis por estudantes devem ser selecionados para a jornada de 4 horas diárias. O trabalho tem o objetivo de garantir o cumprimento dos protocolos sanitários contra a Covid, tornando seguro o ambiente para alunos e profissionais da educação. O benefício mensal deve ser de R$ 500 até dezembro. Moradores e turistas terão acesso novamente à Avenida Paulista, em São Paulo, para lazer. O programa Ruas Abertas, suspenso desde março do ano passado por causa da pandemia, vai voltar no domingo. O anúncio foi feito pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Os carros vão ficar proibidos de circular em um trecho da avenida das 8 da manhã ao meio-dia. Essa reabertura só foi possível porque a cidade ultrapassou a marca de mais de 70% da população adulta vacinada contra a Covid com pelo menos uma dose. O prazo para se inscrever no Enem termina hoje. Quem deseja se inscrever precisa acessar o portal do Enem até às 11h59 da noite. Quem não conseguiu ou perdeu o prazo para isenção de taxa de inscrição deve fazer o pagamento até o próximo dia 19 de julho. Neste ano, as provas impressa e digital serão aplicadas presencialmente nos dias 21 e 28 de novembro. Os nascidos em setembro que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. A próxima parcela do benefício para esse grupo vai ser paga no próximo dia 15 de agosto. Os Estados Unidos pediram a Cuba para acabar com as restrições à internet depois dos protestos na ilha. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, também renovou o pedido de libertação dos manifestantes detidos.
As autoridades cubanas cortaram o acesso às principais plataformas de redes sociais para tentar deter o fluxo de informações sobre as manifestações contra o governo. Os dados do grupo NetBlocks, com sede em Londres, mostraram interrupções desde a segunda-feira no WhatsApp, Facebook, Instagram e também em alguns servidores do Telegram. O governo pode interromper o acesso por meio da estatal Empresa de Telecomunicações de Cuba e o único serviço de comunicações móveis, Cubacel. Segundo o NetBlocks, alguns cubanos conseguiram contornar as restrições mediante o uso de redes privadas virtuais. O bloqueio foi semelhante ao imposto durante os protestos do chamado Movimento San Isidro pela Liberdade Artística em Havana em novembro do ano passado, informou o grupo. Um protesto pacífico em Beirute, no Líbano, acabou em confusão. Um grupo fez uma manifestação do lado de fora da casa do ministro interino, Mohammad Fahmy. Os manifestantes acusam o ministro de atrasar a investigação sobre a explosão ocorrida no ano passado. Em frente à residência de Mohamed Fahmy, agentes de segurança e manifestantes entraram em confronto. O próximo dia 4 de agosto marca o primeiro aniversário da explosão no porto de Beirute, que deixou mais de 200 mortos e destruiu bairros inteiros. A situação é tensa no Líbano também, devido à pior crise socioeconômica da história do país. Os partidos políticos libaneses estão envolvidos há quase um ano em negociações intermináveis para formar um novo governo, que deve adotar reformas indispensáveis destinadas a desbloquear a ajuda internacional. Uma explosão ontem em Cabul, capital do Afeganistão, matou 4 pessoas e deixou 5 feridos. De acordo com autoridades, o ataque ocorreu no centro da cidade em um horário de bastante movimento no local. Era por volta da 1h30. Eu estava vendendo toalhas de mesa e então houve uma explosão. Cobri meus ouvidos, que estavam zunindo, e depois fugi. A violência aumentou em todo o Afeganistão nas últimas semanas, com o Talibã assumindo o controle de importantes áreas conforme as tropas estrangeiras saem do país. Devido à atual ausência do apoio aéreo dado pelos militares americanos, o exército afegão não tem como oferecer resistência frente aos avanços dos insurgentes. Neste momento, o governo controla apenas as grandes cidades e as principais estradas. Os talibãs afirmam que já têm 85% do território afegão sob seu controle, mas autoridades nacionais contestam o número, que até o momento é impossível de ser verificado de forma independente. Morreu na noite de ontem, aos 101 anos, o ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib. Ele estava internado desde o dia 13 de junho no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, e vinha sendo monitorado. Dualib presidiu o Corinthians entre 93 e 2007, quando renunciou ao cargo durante um processo de impeachment no Conselho Deliberativo do clube. Nesse período, conquistou 12 títulos, entre eles 5 campeonatos paulistas, 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil e um Mundial de Clubes. A causa da morte não foi revelada. O tenista suíço Roger Federer, de 39 anos, desistiu de participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio por causa de problemas no joelho. Na mensagem, o ex-número 1 do mundo disse que espera poder voltar às quadras em algumas semanas. O suíço reconheceu que está muito desapontado porque foi uma honra toda vez que representou seu país e garantiu que vai torcer pelos compatriotas. Após mais de um ano sem competir por conta de 2 cirurgias no joelho, o 20 vezes campeão de Grand Slams reapareceu em março, mas não conseguiu recuperar o nível de outros tempos. Na semana passada, Federer foi eliminado nas quartas de final de Wimbledon, seu torneio favorito, e reconheceu que precisava de alguns dias para digerir o que aconteceu. No currículo vencedor, a medalha de ouro olímpica é a maior conquista que o suíço ainda não alcançou. Ele estava confiante de que conseguiria lutar pelo lugar mais alto do pódio na capital do Japão. Devido à sua idade, ele pode ter definitivamente dito adeus à possibilidade de atingir esse sonho. Nos Jogos de Pequim 2008, Federer foi campeão olímpico nas duplas, ao lado de Stan Wawrinka. Manifestantes se reuniram ontem em frente ao mural do atacante Marcus Rashford, em Manchester, para protestar contra o racismo. Jogadores negros da seleção da Inglaterra foram vítimas de insultos raciais na internet por causa da derrota para a Itália na final da Eurocopa.
Além de Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka também foram alvos de insultos racistas nas redes sociais após perderem pênaltis na derrota da Inglaterra para a Itália na final da Eurocopa. Eu tenho crianças mestiças, sou uma garota local e acho nojenta a maneira como o governo trata os negros como se não fossem absolutamente nada. Incentivá-los a serem vis e pensarem contra os negros é nojento. Estou aqui para dar meu apoio a um movimento em que acredito, de que todos são iguais. Ele perdeu um pênalti. Se os 3 rapazes que perderam tivessem marcado os pênaltis, todos estariam torcendo com eles, não contra eles. Porque nos levaram para a final e isso é o máximo que temos em anos, então devemos apoiá-los por isso. Antes de ser atacado na internet, Rashford, de apenas 23 anos, havia se tornado um herói para muitos dentro e fora do futebol. O jogador pressionou com sucesso o primeiro-ministro britânico Boris Johnson a fornecer refeições escolares gratuitas para crianças carentes durante a pandemia. No Japão, um gato gigante está fazendo sucesso em uma loja. O felino é tão realista que muitos perguntam, é de verdade? O gato Shinjuku foi um sucesso instantâneo nas redes sociais e já tem mais de 20 mil seguidores no Twitter. Para muita gente, o ditado "só acredito vendo" é real. Muitas pessoas vão até a casinha dele só para ter certeza de que ele é do tamanho que realmente anunciam. São 8 metros e 16 centímetros de altura e quase 19 metros de largura. Além de tudo, sabe aquele barulhinho que os gatos fazem? Ele também faz. É um ronronar quase tão real quanto de um gato de verdade. Para aqueles que querem ver o bichano miar e conhecer a estrutura, o gato falou lá para os compradores pelo menos 7 vezes por dia. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Boa tarde.